Olá a todos, sejam bem-vindos a esta terceira e muito especial temporada do Gaia Talks, um podcast sobre desenvolvimento pessoal e histórias de vida que nos inspiram. Esta será uma temporada totalmente no feminino, onde temos o apoio aconchegante da Rituals Cosmetics. Sejam muito bem-vindos a esta jornada onde a saída é para dentro. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, aqui no Gaia Talks, onde temos conversas de alma, onde a saída é para dentro. E hoje trago-vos aqui uma mulher muito inspiradora, que tem como missão empoderar outras mulheres para serem líderes e protagonistas da sua vida. Bem-vinda, Evódia Graça. Obrigada, Inês. Linda, estás linda neste cenário. Obrigada. És assim uma mulher que causa mesmo impacto quando chega. Ai, eu aceito. Para mim é trazer-te aqui hoje, num momento, na fase em que tu estás, que eu sinto que estás assim, pode ser só a minha intuição, mas eu sinto que estás assim numa das melhores fases assim da tua vida, a expandir, a trazer também muita expansão a muitas outras mulheres. Olha, nem sei por onde começar. A tua história é fascinante e ontem tive o prazer de te ouvir assim um bocadinho sobre ti, sobre a tua história, e de facto a tua existência já é uma inspiração, não é? Porque tu deste uma grande volta à tua vida com essa fé inabalável que tu tens. Conta-nos um bocadinho do início deste sonho que agora é uma realidade. O início, então, vou-te levar até o meu país. Sim, leva. Então, eu sou cabo-verdiana, nasci e cresci em Cabo Verde até os meus 18 anos, só em 2003 é que eu chego a Lisboa e todo o meu percurso foi feito lá. Cresci numa família de 4 irmãs, só já no final é que nasceu o meu irmão mais novo, mas fui educada numa família com parcos recursos financeiros, no interior de Santo Antão, em Cabo Verde, super rural, onde os acessos aos bens básicos era mesmo escasso, mas os meus pais sempre incentivaram-nos a irmos atrás do conhecimento, que é aquilo que eu acho que acaba por ser o motivador na minha vida, que é de conhecimento efetivamente é poder. E então nós desde muito cedo, através da biblioteca móvel, provavelmente terás visto no vídeo, foi assim que eu sempre fui nutrindo a minha alma, a minha vontade de conhecer o mundo. Mas vocês andavam na escola? Ou só sim, andavam na sim. escola lá nessa aldeia, nesse sítio onde viviam? Sim. E para além disso, tinham a biblioteca móvel? Sim, que no fundo era a forma de levar conhecimento, levar a literacia, a leitura às pessoas, às crianças neste caso, porque os nossos pais não tinham assim tanto dinheiro para comprar livros. As pessoas convencionalmente têm uma biblioteca ou isso. Os livros chegavam através da biblioteca móvel por vivermos no meio rural. E sabes que nós não temos assim uma história tão diferente. E eu vivi e cresci no meio rural em Portugal, no Alentejo interior. Os meus pais também não tinham muitas condições na altura e fizeram o melhor. E eu lembro-me também da biblioteca móvel que ia à minha aldeia. Uau. Que era a ludoteca. Claro. E nós entrávamos lá dentro e aquilo era um mundo. E que maravilha agora ouvir-te falar da tua história e lembrar-me também da minha história e dos meninos da minha aldeia. E então, foste nutrindo o teu gosto pela leitura, pelo conhecimento, mas nessa altura tu já sentias dentro de ti, já sonhavas alto? Eu comecei a sonhar alto, tinha para aí 10 anos. Eu lembro que o gatilho foi a Anne Frank. Eu lembro-me de ler a Anne Frank com 10 anos. E ficou marcado, tu és a heroína da tua história, tu és a heroína da tua vida. E olhando para o cenário da Anne Frank e olhando para a minha realidade foi, se a Anne Frank
pôde, eu também posso, não é? Então aquilo passou a ser quase um mantra na minha vida. Eu era uma criança meio irreverente, meio desobediente. Eu hoje olho para os meus pais e digo mesmo, coitados, dei mesmo muito trabalho aos meus pais. Então eu assumia isso como um mantra na minha vida, de ser a heroína da minha história, de ir atrás das coisas. Eu sempre fui uma boa aluna na escola. O meu pai era professor do ensino primário, então nós tínhamos expectativas muito elevadas em relação a nós, de darmos o nosso melhor, mas ao longo do meu percurso fui desenvolvendo isso de não esperar por ninguém para conseguir as minhas coisas, acordar às 5 da manhã e acordar as minhas irmãs para elas também estudarem às 5 da manhã, quando só queriam era dormir, não é? Isto foi crescendo comigo e com 17 anos é que eu começo a sentir que efetivamente todos esses ensinamentos de toda a minha vida ganham sentido quando eu decido que quero estudar fora. Nós somos uma ex-colónia portuguesa, então existe essa cultura de sair do país e vir estudar em Portugal ou então no Brasil. Eu quis vir estudar em Portugal. A minha mãe, os meus pais são muito religiosos e a nossa educação foi bastante restrita. E eles disseram que eu não vinha para a faculdade. E eu, claro que eu vou, não sei como. E a minha mãe, nós não temos dinheiro, é claro que tu não vais. Sentes que a religião acabava por ser uma condicionante Sim. nas escolhas? Sim. Todo o trabalho que eu tenho feito de desenvolvimento pessoal, de reconstrução da minha verdadeira identidade, tem sido de colocar a religião de parte e assumir o protagonismo da minha vida, porque algumas religiões fazem com que nós vivamos em função das regras da religião e não em função daquilo que nós queremos. Por exemplo, os meus pais, na verdade, claro que queriam que eu entrasse para a faculdade, não é? Mas o que a religião dizia é que se ela for, ela vai deixar de seguir as regras, não é? Vai se perder no meio do percurso. Então, no fundo, não era um desejo dos meus pais, mas a pressão que a religião exerce sobre os pais e que os pais exercem sobre os filhos, mas que, na verdade, é quase uma cadeia, sabes? Sim. Para além o incentivo, nós quase que somos incentivados a viver para agradar as outras pessoas, vestir, a forma de nós nos vestirmos, tapar, não ter um decote à vista, não é? Será que estou-me a vestir bem? Será que vou estar a agradar, não é? Hoje olho para o meu percurso e vejo que tem muita influência, assim, da religião. Sim. Mas tu, mesmo assim, estavas bem focada no teu propósito. Sim. Então, com 17 anos, para resumir a minha história, eu deixo Cabo Verde. Na altura consegui uma bolsa de estudos para candidatas femininas do meio rural. Foi a forma que eu saí do país, foi com uma bolsa que me permitiu estudar na Universidade Nova de Lisboa. Só para te contextualizar, quando eu cheguei a Lisboa foi aterrar no aeroporto. Eu nunca tinha andado de avião, então de repente olho para o aeroporto de Lisboa, tipo, meu Deus, aonde é que eu fui me meter? Nunca tinha subido no elevador, para mim era mágico. Como é que chegávamos lá acima num 10º andar? Ou nunca tinha tido um telemóvel, nem um computador, nada, mas chego com uma vontade de assumir que sou mesmo a heroína da minha história e que vou fazer Mas olha, acontecer. há um pormenor na tua história que eu tenho mesmo que tocar, que é as mangas que tu decidiste vender para comprares a tua passagem para Portugal. Sim, então, eu com 17 anos, na verdade, a minha mãe disse-me, tu não vais, e eu tinha bolsa a partir do momento em que eu chegasse cá a Lisboa. E o meu pai tentou ajudar-me quase às escondidas da minha mãe, porque havia essa questão taxativa de que a minha mãe não queria, o meu pai, eu disse-lhe na altura, ajuda-me, que um dia vou ser o maior orgulho da tua vida. E eu tinha que sair de Cabo Verde e, para teres a noção, a viagem custava quase o triplo do salário do meu pai na altura. Então, um dia à noite, eu com ansiedade, a minha mala ficou feita 5 meses antes de eu sair de Cabo Verde. Foi tipo a visualização de que isto vai acontecer, fazer a mala, meter lá os livros, tirava uma roupa. Será que isto serve em Lisboa? Deve fazer frio. Era essa a minha vida durante 5 meses, mas estava a manifestar esse sonho. E um dia à noite, meu Deus, como é que eu vou sair do meu país?
E então eu lembrei-me que eu tinha uma mangueira que havia sido plantada mesmo por mim, para aí uns 10 ou 12 anos antes, e eu disse, bingo, vou vender mangas. Então acordei de manhã e dei um ultimato à família, a partir de hoje ninguém toca naquelas mangas daquela mangueira. Então foi um aparato durante o verão inteiro a vender mangas, e foi assim que efetivamente consegui o dinheiro para comprar a minha viagem, eu e o meu pai, e aventurar-me nessa jornada de vir a Lisboa. Então eu sinto que quando cheguei a Lisboa não se tratava apenas de entrar na faculdade, mas de vencer uma primeira, não diria batalha, mas passar um primeiro step de we did it, e agora tenho que provar aos meus pais, tenho que provar à minha mãe que valeu a pena a desobediência, a irreverência, de vir atrás de um sonho, no fundo, que é eu já conheci o mundo através dos livros, chegar no Louvre, e eu já conheci o Louvre quando eu fui a Paris, a Amsterdã, chegar no Museu Anne Frank, eu já conhecia isso tudo através dos livros, não é? Então era a manifestação de um sonho daquilo que eu vi através dos livros, não através da televisão. Mas é que tu não tinhas televisão. Sim. Portanto, tu chegas a Lisboa sem nunca ter tido uma televisão, um computador, um telemóvel, e chegas assim à urbe. E como é que é? Como é que é de repente a vida social, uma cultura completamente nova, ver todas aquelas coisas novas, não é? Um elevador, como estavas a descrever. Foram muitas adaptações. Sim, foram muitas adaptações, foram muitos desafios, mas eu sempre, quando as pessoas me perguntam qual é aquilo que mais te caracteriza, e eu sou muito resiliente, efetivamente, e demorei muito para perceber que efetivamente eu sou uma pessoa muito resiliente, porque achava que isto era ok em mim, mas efetivamente, olhando para trás, era a resiliência que lá estava. Então foi super tranquilo, eu vim aberta eu costumo dizer que eu hoje trabalho o empoderamento da mulher, porque eu própria senti-me super desempoderada em vários momentos da minha vida, mas o sonho, estava a concretizar um sonho, não é? Então eu não podia focar apenas nos desafios da adaptação, tinha que descer no campo pequeno e de repente estava no campo grande. Para mim isso era peanuts, era só voltar atrás, porque eu estava na Europa, eu estava na faculdade, e quantas crianças, quantos adolescentes não tiveram essa oportunidade, não é? Então tive vários desafios, é verdade, mas para mim fizeram parte do processo daquilo que eu sou hoje. Hoje tenho um orgulho imenso em mim, não consigo olhar-me ao espelho e não dizer, fogo, tu és mesmo do caralho, sabe? E tenho esse orgulho porque eu respeito a minha história, respeito todo o meu processo de empoderamento, quando eu estou a tirar as mulheres da zona de conforto, a dizer-lhes, tu podes, a minha história está aí nas raízes a dizer, olha, tu consegues. No fundo o que eu estou a dizer é, se eu conseguir, tu também consegues. É um bocado isso. Olha, e tu vens estudar, o que é que tu vieste estudar? Eu vim estudar linguística, eu na altura queria ser professora, o meu pai sempre foi uma grande referência na minha vida, ele foi professor do ensino primário, eu ajudava o meu pai a corrigir os testes dos alunos dele, então sempre ficou essa questão de querer ser professora. Passei pela licenciatura, o mestrado, desisti do doutoramento no último ano para me dedicar a isto que eu sou hoje, mas havia ali também muito uma influência social de fazer uma licenciatura, um mestrado, ser PhD, ir para a faculdade, dar aulas, regressar ao meu país, ser uma professora universitária de referência. Havia todo esse desafio de também encaixar nas caixinhas da sociedade, sabes? De tu tens que ser... Mas tu tiveste uma experiência que também foi super transformadora, não é? Que foi teres ido para os Estados Unidos. Sim, em 2014... eu tinha regressado de Paris porque fiz parte do meu doutoramento em Paris e cheguei a Lisboa e já não me identificava muito com Lisboa. Foi a seguir a crise em 2014. Sim. Eu decido regressar ao meu país com a motivação de contribuir, de dar, não é? E regresso em 2014. Eu sempre estou associada ao ativismo feminino. Desde que eu cá cheguei, eu muitas vezes não percebia porque é que eu era irreverente. Eu ia atrás das
imensas coisas. Eu ia às conferências todas e pedia o microfone porque queria falar. E muitas mulheres não faziam isso e eu não percebia o porquê. Então havia essa necessidade de querer empoderar outras mulheres. E quando eu chego a Cabo Verde, na altura eu chego e eu ia ser professora universitária, tinha ganho um concurso para ser professora na Universidade de Cabo Verde, mas do nada cai um convite, aqueles convites que caem, que nós sabemos que não caiu, mas para ir assessorar um ministro, que na altura era ministro da Comunicação Social de Cabo Verde e da presidência do Conselho de Ministros, ia haver reformulação governamental e ele ia entrar e convidou-me. Toda a gente me conhecia como sendo a partidária e eu acabei por aceitar um convite partidário, não é? No fundo, e foi o maior desafio da minha vida, mas o maior desafio profissional que eu já tive, que me enriqueceu imenso enquanto profissional, mas também que trouxe muito networking, muita exposição pública. Eu cofundei uma organização em Cabo Verde de empoderamento das mulheres quando eu lá cheguei e comecei também a ser muito conhecida também por causa disso. E em 2016 acontece que há um programa criado pelo Barack Obama nos Estados Unidos, que é o Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders, que ele criou com o objetivo de levar jovens líderes africanos dos seus países para os Estados Unidos para aprenderem com modelos de liderança nos Estados Unidos e no final os jovens estão com ele. E em 2016 eu estava entre os 1000 jovens líderes mais influentes do continente africano e fui selecionada para esse programa porque eu decidi candidatar-me, porque é algo que tu tens que sentir que reúnes as condições e tu candidatas. E eu, olha, é mais uma coisa, se eu vendi mangas para ir para a faculdade, por que não? Mas eu não esperava ser selecionada. No início era aquela coisa de candidatar-me e nunca mais pensar no assunto, e acho que demorou para aí uns 6 meses ou mais, e um dia recebo um e-mail do departamento da Embaixada de Cabo Verde dos Estados Unidos a dizer que eu tinha sido selecionada, e fui para os Estados Unidos, estive com o Barack Obama, apertei as mãos do Barack Obama a dizer que eu ia de Cabo Verde. Mas esse episódio de estar nos Estados Unidos foi a minha verdadeira mudança de vida, sabes? Eu nos Estados Unidos, no dia em que nós estivemos com o Obama, ele estava super emotional porque era o seu penúltimo discurso enquanto presidente dos Estados Unidos em 2016. E ele foi taxativo em dizer-nos, em incentivar-nos enquanto jovens líderes a regressem, e ele parafraseou John Kennedy na altura e disse: regressem aos vossos países e em vez de perguntarem o que é que os vossos países podem fazer por vocês, perguntem antes o que é que vocês podem fazer pelos vossos países. E foi assim uma virada de chave na minha vida, de perceber que Evódia, tu podes fazer muito mais, porque eu tinha um trabalho que era um título, não é aquilo que a sociedade diz que tu tens que ter um trabalho, e quando o meu trabalho terminava, começava o meu hobby, que era o empoderamento feminino, não é? Até então era mais um hobby. Era um hobby, sempre foi um hobby, nunca fui remunerada dava palestras, fazia eventos para mulheres, mas nunca foi o meu trabalho, eu estava na área mesmo da comunicação e imagem. Então é aí que vem essa mudança, que passou primeiro por um burnout, porque quando nós entramos em desalinhamento, já nós não nos identificámos com a nossa profissão, eu tinha no fundo 2 trabalhos, eu tinha o meu trabalho e depois esse meu hobby, que era aquilo que me fazia vibrar verdadeiramente, então dormia muito pouco, uma média de 5 horas, 6 horas, estava altamente comprometida, queria criar summits de mulheres na liderança em Cabo Verde, nós tínhamos uma equipa de 3 fundadoras e cheguei cheia de ideias do que eu queria fazer com o projeto, mas eu tinha que ir todos os dias trabalhar, não é? Então entro em burnout, eu não sabia que estava em burnout, em Cabo Verde não foi diagnosticado, eu tinha ataques de ansiedade no trabalho, cheguei a ir várias vezes às urgências, mas não sabiam dizer exatamente o que é que eu tinha, até que um dia uma médica disse-me: Evódia, se tu morreres hoje, amanhã tu tens alguém a ocupar aquela cadeira lá no teu trabalho. E foi assim, tipo, quando tu sentes sem chão, sabes? Sim. E fui para casa e na hora comprei uma viagem, entrei
na página da TAP e compro uma viagem. Para Lisboa? Sim, sim. Okay. Na altura eu já estava num relacionamento com um português que é o pai dos meus filhos, que eu conheci em Cabo Verde, mas que vivia cá. Estávamos 15 dias lá, 15 dias cá, e eu estou a caminho de Lisboa, não sabem o que é que eu tenho, vou descobrir em Lisboa. Então vim com uma licença sem vencimento na altura, fiquei cá sensivelmente 6 meses e logo no segundo mês decidi rescindir com a minha empresa, não quero, e foi das decisões mais difíceis porque era uma empresa, uma organização não governamental que efetivamente eu amava trabalhar na altura e tive que dizer não para dizer sim a mim mesma. Então começo uma nova jornada em 2017. Uau! Sim. E começa um renascimento de uma nova mulher. Exato, sim, há 5 anos. 5 anos que te dedicas exclusivamente a este propósito de ajudar outras mulheres, de empoderar outras mulheres na sua liderança. E juntas muitas ferramentas que eu sei, que vou acompanhando assim o teu percurso, mas esta transição nem tudo foi rosas, não é? O início deve ter sido, não é? Começarmos do zero, não é? No fundo, eu também comecei do zero, não é? Como exato. tu. Como é que foi esse início? Olha, foi desafiante, porque eu sou literalmente louca e peço uma licença sem vencimento para descansar. E eu sou muito aquela pessoa que não podem dizer que eu não posso fazer as coisas. E em Cabo Verde até já me diziam, olha, é improvável que tu possas ter filhos. Então eu começo a empreender e poucos meses depois estou grávida. E tens 2 filhos. Tenho 2 filhos, sim. E engravido do meu primeiro filho para ir, quando eu já sentir que eu estava bem, ou seja, eu precisava descansar, tive para ir 4, 5 meses a fazer absolutamente nada, a estudar, comecei a fazer formações e isso, mas nada que fosse cansativo para mim. E engravido, não é? Que no fundo às vezes é o que acontece com muitas mães, que é precisamos de parar para acontecer. Então eu tenho conciliado nos últimos 5 anos a maternidade com o empreendedorismo, que eu hoje não recomendo às minhas alunas, que é, tentem encontrarem um equilíbrio, porque efetivamente não é fácil. E eu engravido do meu segundo filho 10 meses depois do meu primeiro nascer. Uau! Porque a nível da Gostas de desafios, Evódia? Não, eu gosto esta é uma dor muito grande, ser mãe, e esta conciliação é tão grande que eu quero despachar a cena logo de uma vez por todas. Então vêm os 2 e depois faço uma pausa. Nunca tive o objetivo de ter mais do que 2 filhos e então, olha, despachei o assunto. Então estou a empreender com os meus 2 filhos. No início foi super desafiante porque eu reposicionei-me a nível da área, não é? Eu saio de um doutoramento que eu deixo na área da linguística, o meu trabalho muito a nível de comunicação e imagem, e eu decido que quero vir para o digital e focar-me exclusivamente no empoderamento da mulher, embora eu tenha todo um trajeto de empoderamento, mas não era um trajeto informal, não é? E nós temos sempre aquela coisa, temos que nos formar para sermos uma autoridade na nossa área, não é? Então tive que fazer muitos investimentos em mim, a nível de liderança, coaching, desenvolvimento pessoal, marketing digital. Embarquei-me nessa jornada de eu preciso de me munir das ferramentas certas, mas ao mesmo tempo, como eu estava numa jornada de empoderamento pessoal, de descoberta, não é? Tudo aquilo que eu ensino hoje, no fundo, é o meu próprio processo de empoderamento e de mudança de vida. Levas no fundo a tua história em conjunto com essas ferramentas e ajudas outras mulheres a empreender, é isso? Não só tenho, no fundo acabo por ter 2 programas. O principal está muito focado no empoderamento da mulher, que é através do desenvolvimento pessoal, não é? O que eu acredito é que
Eu costumo dizer que se o conhecimento deu-me asas, o autoconhecimento libertou-me enquanto mulher, e muitas de nós, mulheres, ainda estamos presas nos nossos dogmas, nas nossas crenças, nos nossos processos de autossabotagem. Então, o programa principal, que é o Empower Me, aliás, estou em pleno lançamento, é o Empower Me, que é exatamente as mulheres empoderarem-se através de ferramentas de desenvolvimento pessoal, posicionarem-se como verdadeiras autoridades nas suas áreas, assumirem a sua liderança feminina, não é? Quantas de nós achamos que nós não somos líderes? Quando ser mãe, estás aqui a entrevistar as pessoas, vais dar aulas à noite, fazemos mil coisas. E eu estive recentemente no TEDx e eu lembro-me que pedi às pessoas para levantarem a mão, todas as pessoas, um exercício de PNL, e depois pedi para manter a mão levantada apenas quem era um líder ou uma líder, e olhar para a plateia de país 600 pessoas e ver as pessoas a fazer este gesto de não reconhecerem que são líderes, porque aquilo que nos ensinam é que liderança é ser CEO, não é? Exato. É estar num alto cargo executivo, quando a primeira liderança que nós temos que assumir é a liderança das nossas vidas. E por isso é que eu amo contar a minha história é super vulnerável. Dei essa TED Talk que estava lá à frente das minhas duas irmãs, e ver essa conexão delas, viverem isso comigo, porque é a história delas também, mas de perceber que é na vulnerabilidade que nós inspiramos as pessoas, a elas saírem da sua zona de conforto, assumirem o protagonismo das suas vidas, no fundo. Olha, e o que é que mais te inspira neste trabalho que tu fazes com as mulheres? Olha, o que mais me inspira é ver as mulheres a ganharem asas e a brilhar, e tu deves sentir o mesmo, não é? Eu amanhã começo o meu programa, a minha nova turma, e eu já tenho muitas expectativas, tipo, eu já visualizo-as no início de 2023, assumirem as rédeas das suas vidas. Quando vejo o feed, foram à televisão dar entrevistas, saíram no jornal, lançaram um podcast, estão a fazer lives, mulheres que quando entram têm medo de exposição, ou Evódia assumi um cargo na minha empresa. Isto não tem preço, no fundo é ver esse processo de libertação das mulheres, de assumirem que no mundo existe espaço para todas e todos, e que nós podemos brilhar cada um e cada uma à sua maneira. Tem sido assim a minha maior satisfação neste momento, é ir plantando sementinhas, e depois tu vês, de repente chega a primavera e começamos a ver as plantas e as flores a desabrochar, sim, não é? A florir. Sim. Olha, tenho esta pergunta já desde há bocado, portanto, tenho mesmo que te fazer, porque também sou mãe, tu és mãe de 2. Como, ainda por cima, neste momento não estás com o pai dos teus filhos, como é que tu consegues fazer tanto, ajudar outras mulheres? Porque isso também, de certeza, também deves ter muitas mulheres que também são mães, que são mães de miúdos, não é? Pequeninos. Algumas também não têm um parceiro ao seu lado. Traz-nos essa tua experiência também, porque eu acho que é super inspirador para outras mulheres que nos veem, que estão nessa situação. Então, eu separei-me no ano passado, faz agora em maio 1 ano. Então, aliás, o meu próprio lançamento do Empower Me este ano foi super emotional, de tu sentires tipo a vibrar. Eu preciso que essas mulheres entrem para este programa, que me transformou a mim primeiro enquanto mulher, sabes? E não foi um processo fácil. Eu acho que todas nós e todos fomos de alguma forma vítimas da pandemia, para percebermos vítimas com aspas, porque eu acho que no fundo vejo um lado bom nisso, que é de percebermos efetivamente o que é que nós queremos para nós e o que é vivermos alinhados e alinhadas com a nossa essência, não é? E eu no ano passado eu decido dizer não a uma relação que não me serve, já não me servia, e recomeço literalmente do autêntico zero, sabes? Mas do zero, fui eu que saí de casa, fui eu que recomecei, e de ver como tudo é possível
se nós estivermos altamente alinhados com a nossa essência. E eu sou muito de recomeços. Para outras pessoas recomeçar é mau, mas eu acho que mais do que o preço de ficares onde tu não queres, e muitas mulheres continuam a ficar onde elas não querem por medo de não conseguirem, sabes? Eu hoje, um ano depois, eu olho para trás e sinto um orgulho enorme de uau, tu conseguiste, e outras mulheres precisam de saber como é que tu conseguiste, e isto que eu ensino, não é? Quando eu vejo processos de autossabotagens e eu deixei de ser coach para me tornar mentora, porque os coaches fazem muitas perguntas e eu preciso dizer às mulheres, se tu fores por aí tu vais quebrar a cara. Eu já estou nessa fase em que já não me identifico muito como coach, mas sim como mentora, porque um mentor ajuda uma pessoa a encurtar a sua jornada. O que eu faço hoje em dia eu, enquanto empreendedora, aquilo que eu demorei 5 anos para chegar aonde eu estou hoje, eu consigo ajudar qualquer mulher a fazer isso em 6 meses, não é? Então, para quê é que ela tem que ficar 5 anos a fazer isso? E isso passa muitas vezes por usarmos a nossa experiência de vida e dizer, olha, faz isto, podia dar exemplos, mas íamos dispersar muito, mas literalmente de olhar para as jornadas individuais das mulheres. Por isso é que o Empower Me não é um programa para muitas mulheres, para que eu possa dedicar-me a cada uma delas e perceber, identificar os processos de autossabotagem, as crenças limitadoras que estão aí a dizer não, não vais quando tu podes ir, e pela minha experiência de perceber que quando nós estamos conectadas com a nossa missão de vida, não existem impossíveis. Nas minhas palestras nas universidades e em empresas eu tenho uma frase que é no PowerPoint, que é: não existem impossíveis para uma mulher determinada a vencer. E é mesmo verdade, eu estou tão determinada a vencer na vida. Vamos começar amanhã e eu hoje estava a escrever um e-mail enquanto eu vinha a caminho, e a nossa hashtag para o Empower Me é: o meu sucesso é inevitável. Quando o nosso sucesso é inevitável, é impossível nós não ultrapassarmos os obstáculos. E voltando à pergunta que tu fizeste, como é que tu consegues? Eu acho que essa conexão com nós merecemos tudo. Nós merecemos tudo. Tudo. O universo é abundante, não é? A Inês Nunes Pimentel diz, viva a tua luz, não é? Vivermos a nossa luz com essa expectativa de que há espaço para todos e todas brilharem. Podemos recomeçar as vezes que forem necessárias, se escolhermos dizer sim a nós mesmas. E muitas vezes, para dizermos sim, um sim afirmativo, nós vamos precisar de dizer não a outras coisas, a outras pessoas, a outros eventos. Para eu estar aqui hoje contigo, tive que dizer não a outras coisas, não é? E a sociedade ensinou-nos a agradar, a dizer sim, mesmo que queiramos dizer não, não é? E esse trabalho tem sido um trabalho lindo em mim, de aprender a dizer não, sempre que estou a dizer sim a mim própria. E não é fácil, não é fácil. Nós queremos muito dizer sim, não é? Pois não. Olha, e sinto que estás mesmo a dizer tudo isso com muita propriedade, não é? Da tua própria experiência. E nesta edição, nesta temporada do Gaia Talks, que é uma temporada exclusiva de histórias de mulheres que me inspiram, uma dos traços que tem marcado esta temporada tem sido, de todas as mulheres, ou quase todas as que se sentam aqui, trazerem esse ensinamento, essa conquista, essa experiência de aprender a dizer não. E eu faço este link com o tema que tu trouxeste hoje, não é? De liderarmos a nossa própria vida, que é exatamente isso. Nós mulheres, acho que para fazer este caminho de ocupar o nosso lugar no mundo e a nossa liderança, inevitavelmente esse exercício de dizer não, porque estamos muito habituadas a doar e a servir todos, tem exatamente que existir, não é? Para dizeres que sim a ti própria. Tens mesmo que colocar muitos limites na tua vida, mas eu digo-te já, tiro-te o chapéu, se estivesse agora aqui o chapéu, tirava mesmo o chapéu, porque és mesmo uma mulher super corajosa e muito resiliente, sem dúvida. E tomares essa decisão que tomaste há um ano atrás, eu acho que é, assim, o maior indicador de alinhamento, de autoestima,
de estares em verdade e de caminhares com a verdade aos teus pés, não é? Essa que tu depois transmites às mulheres com quem trabalhas. Sim, é engraçado que tu falas nisso, porque eu ia dar a primeira aula do Empower Me da minha primeira turma em maio do ano passado, e à noite eu estava a preparar-me, tipo, tu és a protagonista da tua vida, e eu vou à casa de banho e eu, qual protagonista, qual quê? Eu estava a sentir-me uma impostora, sabes? E efetivamente nós já estávamos separados há 4 meses na mesma casa. E eu lembro-me de sair e fui na sala e dizer ao meu ex-companheiro, eu saio de casa amanhã. Porque eu precisava dar aquela primeira aula a sentir que eu ia ensinar a verdade às minhas alunas, e eu estava a sentir que eu ia ensinar mentira, porque o Empower Me já existia antes, só na versão individual, e esse alinhamento precisamos, principalmente nós que trabalhamos com desenvolvimento pessoal, muitas vezes se há esse desalinhamento sentimos que nós não estamos em verdade, e quando nós não estamos em verdade, passa para fora, sabes? Nós estamos a ensinar pessoas, e eu estava a sentir, não, tu estás a ser uma impostora, tu não estás a assumir o protagonismo da tua vida, e a verdade era só algo que eu precisava de decidir, que já estava decidido, não é? Mas que procrastinamos. E eu senti que o Empower Me nesse dia ganhou o verdadeiro sentido, que é aquilo que eu vou ensinar é aquilo que eu sou. Eu lembro-me quando eu partilhei com as minhas alunas o que estava a acontecer e de dizer, vocês acabaram de receber agora a primeira aula, a melhor aula das vossas vidas, porque eu nunca vou conseguir dar uma aula igual a esta, que é uma aula dada em total verdade, sabes? E isto faz os meus olhos brilharem, que é todos os dias eu preciso de identificar se estou mesmo em verdade, e mesmo para os meus filhos eu questiono, não é? Quase que fazemos o coaching e o auto-coaching, de perceber, ouvir os nossos sentimentos. Agora eu tinha muita dificuldade em perceber como é que as pessoas meditavam. Eu, quando comecei a seguir, eu, sei lá, noutra vida vem como a Inês Gaia, ou sei lá, essas pessoas, que é tipo, eu achava impossível, mas essa conexão interior é aquilo que nos faz conectar com a nossa essência, e eu tenho aprendido a morder a língua, e tudo aquilo que eu não faria hoje eu faço, não é? A meditação, conectar-me com a minha essência, perceber como é que esse alinhamento leva-nos a um lugar de verdade e de inspiração. Eu sei que eu sou um exemplo. E acordar a sentir que eu sou um exemplo, eu estou na minha melhor versão, e mesmo nos dias em que eu não estou na minha melhor versão, eu faço para estar na minha melhor versão, porque viver desalinhada, eu não sei, fisicamente em mim nota-se logo. Se eu estou num dia não, nota-se logo, sabes? E não significa que nós não possamos ter dias de não, todas e todos claro. Temos dias de não, mas de procurar fazer o meu percurso enquanto mulher, pelo caminho, saber que eu inspiro diariamente milhares de pessoas. Eu costumo dizer que hoje a minha missão de vida é garantir que nenhuma evódia lá no interior de Santo Antão fique para trás, porque eu sei que elas têm o Instagram e que têm o telemóvel à mão. Eu não tinha na altura, e que nenhuma dessas evódias deixe de concretizar os seus sonhos porque não teve role models, porque não teve exemplos que ela pudesse inspirar. Eu tinha Anne Frank, hoje existem quantas Evódias, quantas Ineses, quantas Marias que nos inspiram, não é? E na altura eu não tinha esse exemplo, então eu quero ser um exemplo. Então mesmo nos dias que eu não quero aparecer, eu apareço, nem que seja de pijama, olha, estou a ter um dia não, mas eu sei que alguém está a inspirar e a dizer, uau, ela é vulnerável, ela tem dias não, e está aqui a partilhar como é que pode conciliar os filhos com a maternidade, ou quando estás em lançamento e ligam-te que o filho está com febre e tens que ir buscar o filho a creche, não é? E era a tua pergunta de como é que tu fazes, como é que tu consegues. É muito isso, é conectarmos de tal forma com a nossa visão. Eu tenho uma visão de 5, 10 anos de impacto e para ir mais de 40% desta visão já está concretizada, mas estou tão focada nessa visão que as distrações deixam de ser distrações, os desafios deixam de ser desafios. Eu às vezes olho para os desafios e tenho uma irmã que nós somos, a Débora, somos muito próximas, e eu digo, Peanuts,
Não sei porque é que o universo me coloca essas coisas à frente, porque sabe que eu vou dar conta. Não é? E esta tagline do Peanuts, eu dou conta, acaba por ser o energizer que nós muitas vezes precisamos, porque também está conectada à minha história de vida. Eu tenho a consciência de que eu estou neste mundo para deixar um legado de uma legião de protagonistas que assumem as rédeas das suas vidas. E enquanto eu não estiver a ver esta legião, não vou parar. És maravilhosa, Evódia. És mesmo assim um super exemplo, mulherão. Obrigada. Mesmo, à séria. Obrigada. A tua história é incrível, mesmo. Olha, obrigada. Antes de fecharmos, tenho aqui um jogo para fazer contigo, umas perguntinhas. Qual é o ritual que tu nunca dispensas? Então, no teu dia-a-dia. Fones nos ouvidos, música aos berros, com stories para os vizinhos não me verem e dançar como se o mundo fosse acabar. Que maravilha! Sim. E o que é que te liga à tua verdadeira essência? O que é que me liga à minha verdadeira essência? Neste momento, acho que são os meus filhos. Eu quero tanto ser um exemplo para eles de que eles podem ser tudo, que estou diariamente conectada com isso. 2 pessoas que te inspiram. 2 pessoas. Então, uma delas já faleceu, que foi uma grande professora que eu tive na universidade. Foi a professora Teresa Lino, que tinha assim... Ela era professora, mas ela não era professora. Estava altamente conectada em ver os alunos a desabrochar a sua melhor essência, e vai ser para sempre uma referência na minha vida. E uma segunda pessoa, provavelmente o meu pai, por sempre incentivar-me, muito exigente, mas por sempre estar aí a dizer: tu podes ser mais, porque 19 tu podes ter 20. Isso diz muito de quem eu sou hoje, pelo lado bom e pelo lado mau, não é? Não precisamos ser tão exigentes, mas se não tivesse sido aí a sua exigência, muito provavelmente não estaria onde eu estou hoje. Sim. Evódia, muito obrigada mesmo por esta conversa boa, por a tua missão tão clara, estares tão enraizada. Acho que foi uma grande inspiração para quem nos ouviu. Obrigada. Espero que todas as mulheres tenham deixado inspirar. Levas aí um mini rituals. Obrigada. Para os teus rituais de amor próprio, de nutrição. E foi um prazer mesmo ter-te cá. És linda, és super poderosa, és uma inspiração. Obrigada. Não vale a pena dizer que tu também, não é? Obrigada. És muito linda. Obrigada, Inês. Foi um prazer ter-te cá. Obrigada. Muito obrigada também aí desse lado por nos terem acompanhado, por se terem deixado inspirar por este mulherão. E no próximo episódio vamos com certeza trazer mais uma mulher muito inspiradora para deixar umas sementinhas no nosso coração. Até já!